E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, 16ª rodada do Brasileirão, que agora tem um novo líder, Flamengo chegou lá, né, empatou com o Santos em pontuação, mas passa o Santos no saldo de gols, né, os dois têm a mesma quantidade de vitórias, de empates, derrotas, enfim, tudo empatado, o Flamengo só supera no saldo de gols que é, vem fazendo um caminhão de gols esse time do Flamengo, hein? É impressionante. Foi 3-0 nesse final de semana em cima do Ceará, fora de casa. O jogo foi lá no Castelão, 3-0 fora o show, né? Fora o baile que foi. O Ceará, cara, inexistiu nessa partida. Impressionante como um time joga em casa e sequer simula aí uma reação. Claro que o time do Flamengo é muito superior tecnicamente, né? Se a gente comparar os jogadores individualmente, esse time do Flamengo é muito superior a esse time do Ceará, que foi uma surpresa, porque esse time do Ceará, sempre quando vai fazer os jogos como visitante contra times do topo da tabela, é um time enjoado, cara. É um time que sempre complica. Inclusive foi o time que tirou aí a invencibilidade do Palmeiras, então é um pouco inesperado, cara. Eu acho que entrou meio de salto alto o Ceará mesmo, achando que ia ser um jogo fácil. Não sei, a gente não sabe, lógico, obviamente, o que acontece. Não é que eu tô torcendo a favor do Ceará, mas é que pelo placar que foi e pelo como se desenhou o jogo, um time que eu acho que achou que ia fazer um jogo seguro, ia fazer um jogo tranquilo, o Flamengo ia para lá, ia ser conservador, até porque, né, teve um time que não está totalmente focado no Campeonato Brasileiro, eu acho que contou muito com isso, né? Então, e lógico, Flamengo vindo aí sem algum dos seus titulares, então acho que foi uma coisa que meio que subiu a cabeça e acabou sofrendo um revés, e um revés é horroroso, né? O Flamengo, mais uma vez, é o que eu falei, foi 3-0 fora o baile, fora o show, poderia ter feito mais, poderia ter saído com 4, com 5-0 dessa partida, porque jogou muito, né? É impressionante o crescimento de rendimento desse time do Flamengo, vem impressionando e vem agradando, hein? Eu acho que é mais do que impressionar, é agradar e convencer, né? Esse time do Flamengo cada vez mais, eu acho que vem dando pinta de que pode ser realmente aí, já é candidato, obviamente, mas de que pode ser campeão, cara. E de fato é um time que vem jogando muito o Campeonato Brasileiro, não jogou bem, por exemplo, o jogo que fez contra o jogo da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense, não jogou muito bem também o jogo da Libertadores, quando conseguiu uma classificação nas penalidades. Claro que jogou bem contra o Internacional, venceu de 2-0, mas antes do Internacional, por exemplo, também não jogou bem. Então, nos campeonatos de mata-mata, é um time que vem fazendo apresentações um pouco irregulares, mas o Campeonato Brasileiro é um time que, por incrível que pareça, vem jogando muito bem, vem jogando muito solto. Eu acho que eh, joga assim aquela pressão, né, de ter que ser campeão, né, por exemplo, ter que ser campeão da Copa do Brasil, ter que ser campeão da Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos e ele te dá esse chorinho, né? Ah, vou perder uma partida aqui, tudo bem, né? Essa partida aqui, se a gente perder para o Ceará, tá tranquilo. Então, é o típico campeonato em que os jogadores jogam sem peso, né? Sem aquele peso nas costas de ter a obrigação de ter que vencer para se classificar, e os jogadores acabam jogando de forma muito solta, né? E acabam sobrando. Isso a gente vem vendo com uma certa regularidade no Flamengo. Então, é, isso vem impressionando, cara. Isso vem agradando muito e se eu tinha dito que o São Paulo até então era o time que vivia o melhor momento, o Flamengo também vive esse bom momento, né? Eu acho que eu falei, o São Paulo e o Flamengo eu acho que eram os times que vinham nos melhores momentos e o Flamengo confirma esse bom momento e São Paulo não conseguiu, obviamente. O Flamengo confirma esse bom momento, não só com a vitória, mas com a liderança agora do campeonato, que está em boas mãos, obviamente. E o que é bacana para esse time do Flamengo, para a torcida do Flamengo, é que é um time que não disputa só o brasileiro como o Santos. É um time que ainda está vivo na Libertadores e, aliás, está muito vivo. É um time que está com a sua classificação
é muito bem assegurada. Claro que tem mais um jogo para acontecer, mas pelo placar de 2-0, um time que está com a sua classificação bem, eu diria que bem assegurada, se fizer um jogo seguro, obviamente, contra o Internacional, não for para ficar só se defendendo, segue com a sua classificação muito bem encaminhada. Então, agrada muito. Eu acho que a liderança está em boas mãos. É um timaço, né? Não sou só eu que vem falando isso, todo mundo vem falando isso. É um baita de um time, assim como o time do Palmeiras, o elenco do Flamengo, o elenco do São Paulo também, eu acho que a gente pode colocar, são elencos impressionantes, cara. As opções, mas a gente pensar em opções de banco, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, impressiona muito. E a grande diferença do Flamengo pro Palmeiras agora é que o Flamengo vem fazendo boas exibições, vem jogando de forma muito vertical, um time muito agressivo e que essa agressividade, né, vem se convertendo em gols. Então acho que é isso que é importante a gente salientar. O Gabigol tá voando, fez mais um gol nesse jogo. A partida começou com o gol do Mari, teve gol do Gabigol, depois, aliás, esse do Mari. Aliás, o Flamengo só fez golaço, né? É o que eu falei, fora o show, né? O Mari fez um belíssimo gol, um lance que começou numa cobrança de lateral e fez um golaço, pegou de primeira ali. Gabigol também mais uma vez fazendo um gol, artilheiro, né? Não tem o que falar, vive uma excelente fase, vive uma fase, aliás, impressionante o Gabigol, né? Vem fazendo um caminhão de gols e o Flamengo encerrou aí com a cereja do bolo, né? Um golaço de bicicleta do Arrascaeta, é, é, que é para entrar aí entre os gols mais bonitos do ano, com certeza. Eu acho que dá para colocar aí como candidato ao Puskás, um golaço, né? Um gol de muito longe, teve tempo, olhou a bola, respirou fundo, engavetou ali a bicicleta ali na entrada da grande área e fez um golaço, cara. Acertou o ângulo, uma pintura do Arrascaeta que também vive uma excelente fase. Eu acho que o que a gente tem que salientar, o que a gente tem que dar importância aqui, é que são jogadores que vieram com aquela expectativa de exercer um protagonismo, e eles vêm de fato exercendo um protagonismo, né? O Arrascaeta é a maior contratação aí, é, é, entre as maiores contratações do futebol brasileiro, veio aí com esse status de ser craque e vem confirmando, né? Vem assumindo a sua responsabilidade e vem fazendo grandes partidas, né? O Bruno Henrique também veio, toda aquela confusão que aconteceu no Santos, eu achei que o Bruno Henrique ia vir um pouco de descrédito, e não, é um cara que tá voando, recém-convocado para a seleção brasileira. O Gabigol dispensa comentários, né? É um cara que não conseguiu virar na Europa, voltou para o Brasil, jogou no Santos, fez uma boa campanha, uma boa temporada no Santos, depois agora vai para o Flamengo e também vem fazendo, confirmando aí o seu protagonismo. Então acho que o que é importante também a gente salientar é que o Flamengo fez grandes contratações, né, de jogadores que vieram para ser protagonistas e eles estão assumindo essa responsabilidade de serem protagonistas, né? Eu acho que isso que é mais importante. E eu faço de novo o contraponto com o Palmeiras, né? O Palmeiras vem se reforçando, todo ano o Palmeiras contrata vários bons jogadores, né? Jogadores que vêm para ser aí que vêm com grandes expectativas, obviamente, mas que não estão assumindo protagonismo dentro do time. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o Lucas Lima, né? Saiu do Santos, foi para o Palmeiras, chegou aí com status de liderar aí esse meio-campo criativo do Palmeiras e não conseguiu se firmar, não conseguiu assumir esse protagonismo. Então, eu acho que a grande diferença, eu acho que para essa fase do Flamengo aí de grandes contratações, eu acho que é isso. Não é só a questão de contratar grandes jogadores, de investir um caminhão de dinheiro aí para trazer grandes jogadores, mas esses jogadores vêm assumindo a bronca. Eles vêm chamando a responsabilidade e vêm fazendo grandes partidas e vêm levando aí, colocando esse Flamengo num patamar acima dos outros, tá? Tanto é que agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, tá de parabéns o Flamengo, vem fazendo uma campanha muito interessante no Campeonato Brasileiro, terceira vitória consecutiva e eu acho que esse é o momento que o Flamengo tem que aproveitar, cara. Tem que justamente aproveitar aquilo que eu comentei.
Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, então a gente não está, a gente está preocupado com a Libertadores. A Libertadores é um grande sonho. Então não tem pressão, cara, não tem tempo ruim. Vamos entrar, vamos fazer o nosso, vamos curtir acima de tudo, porque esse time do Flamengo, se entrar para curtir o jogo, vai ganhar fácil, né? Então, ainda mais contra um adversário que tá mais embaixo na tabela, né? Que coloca aí, óbvio, que deixa aí, é, que, que acentua ainda mais nessa diferença técnica entre os times. Então, eu acho que o Flamengo tem tudo para seguir forte, seguir bem, se conseguir manter essa mentalidade. É óbvio que é um time que vai perder fôlego, porque em determinado momento a Libertadores vai ter que ser focada 100%, né? Se passar do Internacional, a Libertadores passa a ser o foco 100%. Né? A cabeça do elenco vai ter que estar muito focada nessa Libertadores. Claro, tem elenco para rodar, tem elenco para jogar os dois campeonatos, tem, mas é natural que esse clima, né, se disperse aí entre os jogadores, entre a comissão técnica, e é natural, né? Não é que isso tenha que acontecer, é natural que isso vá acontecer, e o Flamengo eu acredito que vai perder rendimento em determinado ponto se conseguir se classificar para as semifinais da Libertadores. Então, eu acho que tem que aproveitar essa fase, né? Estamos bem na Libertadores, estamos com a classificação bem encaminhada, vamos curtir o Campeonato Brasileiro, né? Onde a gente tem tempo para testar novas peças, novas alternativas, onde a gente tem a oportunidade aí de conseguir estabelecer um time aí para jogar o Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras no ano passado mostrou o caminho das pedras aí para todo mundo, né? Não dá para você jogar com o mesmo time as duas competições, você tem que poupar. E o Palmeiras, diga-se de passagem, este ano vem tendo dificuldade de poupar alguns jogadores, né? Eu acho que é por isso também que eu acho que o Palmeiras encontrou um jeito de jogar várias competições no ano passado e não vem aplicando a mesma metodologia, a mesma ideia esse ano. Então é curioso isso, né? É até um pouco curioso. Mas enfim, eu acho que também outra coisa que me impressiona é o Jorge Jesus, um cara que chegou e conseguiu assimilar de forma muito rápida como é que funciona o futebol sul-americano, porque o Sampaoli, por exemplo, demorou um pouco para entender isso, né? Lógico, o Santos tem, é, é, na época que o Sampaoli chegou, o Santos tinha uma dificuldade muito grande de elenco, né? Era difícil, o Santos tinha um time titular só, e quando precisava rodar, fazer o rodízio de um ou outro jogador numa posição de campo, o Santos perdia muito o rendimento. Então agora não, já começa, ainda tem essa dificuldade, porque o São Paulo ele sempre joga, sempre vem colocando seus principais jogadores em campo, e esses jogadores inclusive perderam rendimento um pouco nas últimas partidas, mas melhorou bastante a situação, mas o Santos ainda tem esse problema. É diferente do Flamengo, né? Consegue ter alternativas muito boas para cada posição, mas eu acho que impressiona isso. O Jorge Jesus conseguiu encontrar de forma muito rápida, entender de forma muito rápida como funciona isso, né? Viagens longas, tendo que poupar, isso causa desgaste em alguns jogadores, justamente pela distância que se percorre, é natural que haja um desgaste pela questão das longas viagens, né? A América do Sul é muito maior que a Europa, então um cara que conseguiu entender, eu achei de forma muito rápida isso, e vem conseguindo fazer esse time render muito bem, então acho que isso é outro ponto aí interessante, e a se parabenizar também o Jorge Jesus, porque como eu disse, o São Paulo eu acho que demorou um pouco para assimilar isso. É óbvio, se ele continuar no Santos o ano que vem, eu acho que ele vai fazer, ele vai saber gerenciar um pouco melhor e vai fazer campanhas melhores em todos os torneios que disputar. Mas esse ano agora só ficou com o Campeonato Brasileiro, e mesmo com o Campeonato Brasileiro, né, você vê a dificuldade de elenco que a gente fala, o Santos vem sofrendo em algumas partidas, justamente pelo desgaste, longas viagens, e aí é natural que os jogadores acabem perdendo um pouco de rendimento, né? Vou pular direto para esse Santos, porque foi aí uma das partidas mais impressionantes desse ano no Campeonato Brasileiro. Eu acho que só fica atrás do jogo entre Grêmio e Fluminense, né, que foi 5-4 para o Fluminense. O Grêmio jogando em casa acabou sendo surpreendido. É uma partida que começou fácil para o Grêmio, acabou tomando a virada, e a partida terminou 5-4, se eu não me engano, para o Fluminense.
E essa partida foi muito impressionante também, né, o Santos abriu 3-0, o Santos começou a partida atropelando, começou voando, né, primeiro ataque, 1 minuto e pouco de jogo, o Marinho já fez um gol e parecia aí, tudo se encaminhar para uma goleada do Santos, uma vitória absolutamente tranquila, né, o Santos ainda, fora os 3-0 que fez no primeiro tempo, vários ameaços, né, várias outras oportunidades de gol, não conseguiu aproveitar, né, porque eu falei, o Marinho abriu o placar, depois um golaço, né, um golaço mesmo, desculpa aí, galera, um golaço mesmo do Jorge, muito longe, pegou muito bem na bola. Depois o Eduardo Sacha conseguiu fazer o terceiro, tudo isso no primeiro tempo. Por isso que eu digo que foi impressionante, né? Porque no primeiro tempo o Santos, o Fortaleza inexistiu no primeiro tempo. O Santos engoliu o time do Fortaleza, fora outras oportunidades. Ainda no segundo tempo também teve outras oportunidades, né? Mas no segundo tempo a defesa do Santos apagou, né, a defesa do Santos começou a cometer muitos erros, a começar pelo pênalti cometido pelo Aguilar, o Wellington Paulista abriu o placar para o Fortaleza, um lance que foi revisado, o juiz nem deu o pênalti a princípio, mas foi muito pênalti, e é isso que é isso que eu sempre venho criticando a arbitragem, né? Eu vejo muita gente falando ah, os árbitros estão com medo de apitar, porque tem o árbitro de vídeo. Não, os árbitros não estão com medo de apitar. A arbitragem brasileira sempre foi assim. Parece que a galera com árbitro de vídeo esqueceu o que acontecia antes do árbitro de vídeo. Não, a arbitragem brasileira sempre foi ruim. Né? Eu vejo aí na TV, tá passando na TV aí propaganda, respeite o árbitro, né? É, cara, não tem, infelizmente. Você só é respeitado quando você faz um grande trabalho, né? Então não adianta você ficar fazendo campanha na TV pedindo para respeitar o árbitro se você faz um trabalho ruim em campo, porque você nunca vai ser respeitado. Não adianta, pode fazer campanha no estádio, pode levantar a faixa, pode vir todo mundo de mão dada, respeite o árbitro. Cara, se você continuar cometendo esses erros que vem cometendo e que continuam acontecendo, você nunca vai ser respeitado, né? O grande problema que a gente sempre fala, de profissionalizar a profissão. Infelizmente isso não acontece, é um lance crasso, o árbitro estava colado no lance, ele não viu o pênalti do Aguilar, que foi muito pênalti, diga-se de passagem, e ele precisou aí revisar, e aí a revisão é sempre aquela demora, fica meia hora conversando sobre a novela das 8, quando que vai ser o próximo churrasco, aí o cara vai ver o monitor, e aí sim ele dá a penalidade. Então, eu acho curioso, né, esse tipo de coisa, esse tipo de campanha de respeite o árbitro. É, é, o Gaciba recentemente deu entrevista aí também falando sobre isso. Cara, infelizmente não tem como, né? Isso em qualquer profissão, né? Em qualquer lugar do mundo, se você só é respeitado quando você começa a fazer um bom trabalho, quando você começa a respeitar o outro, o seu companheiro de trabalho, né? Que a arbitragem não respeita, os jogadores, os clubes que estão envolvidos. Então eu acho que é preciso preparação para que isso melhore a arbitragem, os árbitros em si não são os únicos culpados, tá? A CBF também tem culpa nisso, mas são lances óbvios que podem ser marcados e não é que o árbitro está com medo de marcar, é que ele realmente não vê, né? Ele está preocupado com outras coisas, ele acha que o fulano simulou, o Gaciba falou, o futebol hoje está muito rápido. Cara, você vai fazer o quê então se o futebol tá muito rápido? Então tira o árbitro de campo. Você tá gastando dinheiro à toa. Pra que que tem o árbitro de campo? Então deixa só o árbitro de vídeo. Se o futebol de hoje tá muito rápido, põe aí, cara, o, o árbitro, o preconizador aí, o criador do árbitro de vídeo, que foi um cara, esqueci de que país que ele tá até entrando com uma ação judicial aqui na CBF, contra a CBF, que ele falou que colocar uns sinalizadores luminosos em campo, tire os hábitos, tira o bandeirinha, para de gastar dinheiro. Se o futebol tá muito rápido, os caras não conseguem ver, tira eles, cara. Você pega o futebol americano, lógico, é difícil comparar esporte, tá? Eu não acho legal ficar comparando, mas pega o futebol americano. Eu convido qualquer um a assistir o futebol americano uma partida só. É, é cada lance absurdo que aqueles árbitros conseguem ver em campo e são lances muito rápidos e é muita gente ao mesmo tempo entrando em contato, né, dando cabeçada um no outro, cabeçada não porque não pode, né, no futebol americano, mas dando trombada um no outro
E os caras conseguem ver se o joelho do cara estava encostado no chão, se a bola estava encostada no chão ou se ela estava em cima da mão do jogador. E fora isso tem o desafio eletrônico, né, que eles revisam no vídeo. Então não tem essa desculpa, né? Eu acho que existem esportes que o contato físico é muito mais intenso, onde o jogo é muito mais rápido e os árbitros conseguem ver justamente porque a profissão ela é respeitada, ela é profissional, né? Os caras que são juízes, eles são juízes, eles vivem daquilo. Não é aquilo que acontece no futebol. Ah, o cara é árbitro, mas ele é árbitro só de final de semana. Durante a semana ele tem que trabalhar, porque senão ele não sobrevive, né? Não tem como ele sobreviver com o que ele ganha com a arbitragem. Então não é uma profissão. Então o cara não se esforça para se especializar, né? Para fazer, para se atualizar. Então eu acho que tudo isso está envolvido. E mais uma vez, tá? Não adianta ficar pedindo para respeitar o árbitro, claro que é um ser humano, é um profissional que tá indo lá fazendo o que ele curte, né? Mas eu já falei que é um cara que trabalha durante a semana, não vive só disso. Eu acho que tem que respeitar a pessoa. Agora, o profissional não tem como, né? Enquanto eles não fizerem um bom trabalho, é difícil a gente respeitar, cara. Infelizmente, isso acontece. Vou repetir, vou bater nessa tecla. Qualquer coisa que você faça, vou decidir que hoje, a partir de hoje, eu vou ser um artesão. Eu só vou ser respeitado como artesão a partir do momento que eu faça um bom trabalho. Enquanto eu fizer um trabalho meia boca, eu não vou ser respeitado por isso. Então eu acho que fica aí para se pensar, cara. Você quer que o árbitro seja respeitado? Então comece a levar a sério essa profissão de árbitro. Comece a criar aí é, é, meios de profissionalizar isso, porque senão, cara, vai continuar isso aí que acontece, lances crassos, né? Lances óbvios, claros de infração que o árbitro não vê e ainda demora para revisar no vídeo. Então aí fica aí esse ponto de observação e mais uma vez também faço é, 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 não concordo aí com o comentário do Gaciba de falar que o futebol está muito rápido hoje, por isso que a arbitragem não pega vários lances. Desculpa, se você vai falar esse tipo de coisa, eu acho que não faz sentido nenhum mais ter o árbitro de campo, né? O árbitro principal, os bandeirinhas, mais uma vez, faz aquilo que é aquele, esqueci o nome do cara e de que país que ele é. Ele inclusive está processando aí a CBF, entrou com uma ação judicial, né, de que de plágio, né? E no árbitro de vídeo dele ele preconiza aí de que hajam algumas luzes sinalizadoras em campos para indicar quando houve infração ou quando não houve. É melhor por isso, então. Coloca aí uns holofotes da cor verde e vermelha. Quando acontecer uma infração, quando for legal, você acende a luz verde ou a vermelha. E aí tira esses hábitos de campo. Já que o futebol está muito rápido e os caras não conseguem ver, é melhor ficar. Coloca os 5 caras ali no vídeo e eles fazem a arbitragem, né? Em vez de ter um cara em campo só para ficar correndo e não ver nada. Então fica aí para se pensar também, né? É, mas vamos seguir com o jogo. Acho que já discuti, já estendi demais já puxei esse parênteses aí de arbitragem, mas é a reação do Fortaleza começou com um lance de penalidade que existiu de fato. E aí a defesa do Santos apagou, né? Principalmente aí eu pego, por exemplo, a atuação do Aguilar, que foi uma das atuações nesse segundo tempo catastróficas, né? O Santos, o Fortaleza ampliou o placar com o Wellington Paulista, ainda mais um erro da defesa do Santos. Ele pegou sozinho a bola e o Tinga fez o terceiro gol do Fortaleza. Mais um erro de defesa. O zagueiro, se eu não me engano, acho que foi o Aguilar mesmo, eu não, lembro, não me lembro agora. Teve alguém que tropeçou ali no lance e aí o Tinga conseguiu receber a bola sozinho para fazer o gol. Então, que momento esse segundo tempo do Santos, da defesa do Santos, que também teve ótimas oportunidades. O Sacha teve uma ótima oportunidade, é, o Pituca, se eu não me engano, também teve uma oportunidade. O Giamota teve uma sozinho, cara a cara com o goleiro. Então, assim, o 3-3 aconteceu, mas não foi só mérito do Fortaleza, foi demérito do Santos, que teve também boas oportunidades de ampliar ainda mais o placar e não conseguiu. Então, eu acho que foi uma das partidas mais impressionantes, né, junto com aquela do Grêmio. E o Fortaleza, cara, que reação, né? Que força mental para buscar aí, não só naquela época o Fernando Diniz com o Fortaleza também. Que força, cara. Assim, eu, não sei, eu queria saber o que o técnico fala no vestiário. Porque o Zé Ricardo
Deve ter dado uma chacoalhada, eu não sei o que que ele falou lá, não sei nem se chacoalhou, ou se ele falou, cara, eh, já perdemos, vamos curtir, sei lá, às vezes ele tira a pressão dos jogadores e os jogadores voltam com tudo, né? Aí faz um, começa a acreditar, faz dois, aí pô, agora é possível, e os caras começam a jogar com, dando o sangue, né? Jogando de corpo e alma. Então é excelente campanha, excelente partida do Fortaleza e é uma partida para se esquecer do Santos, não o primeiro tempo, que foi excelente, né, mas o segundo tempo, com certeza, eu acho que tem muito a melhorar o Santos na sua composição defensiva. Eu não estou só jogando a culpa nos zagueiros, eu sempre falo isso, a culpa não é só dos zagueiros. Né, tomar 3 gols, isso não é culpa só dos zagueiros. Claro que eles têm a sua parcela de culpa, ficou claro aí nos lances, mas é, eu acho que o esquema defensivo como um todo tem que funcionar, ainda mais para um time como o Santos, né, que preconiza aí a posse de bola, um futebol ofensivo. É, é, eu acho que a bola não pode nem chegar tão perto da grande área, né? O time do Santos é um time que adianta muito a marcação. Então eu acho que essa bola não deveria nem ter chegado ali. Então é por isso que eu falo, a composição defensiva como um todo não funcionou e o Fortaleza conseguiu aí surpreender e esse empate conseguiu dar ao Flamengo a liderança. O Palmeiras, eu cometi um erro no podcast anterior, não joga esse final de semana, tem uma partida com o Fluminense que ficou para o dia 10, né, eu não vi a data, peço desculpas. Venho cometendo gafes todo o podcast, pode pegar no pé aí, pode dar pitaco. É, não vai ter esse jogo por causa que o Fluminense teve o jogo na quinta-feira pela Sul-Americana e o Palmeiras vai ter um jogo na terça, então não ter aquele tempo mínimo que os times precisam ter aí para de descanso e de intervalo entre uma partida e outra. Então, por causa disso, o Palmeiras não ia ter tempo, se eu não me engano, o Palmeiras não ia ter tempo até o jogo da terça e o Fluminense também não teve tempo do jogo da quinta para domingo. Então, por isso que essa partida teve que ser adiada, né, não tem nada a ver com show, nada disso. Teve que ser adiada justamente porque pelo tempo, tempo de descanso aí no intervalo entre uma partida e outra, os times não tiveram tempo suficiente. E o Palmeiras segue em terceiro lugar com uma partida mesmo, né? Então acho que ficou bom para o Palmeiras, né? Ele viu, teve tempo de descansar, de ver o que aconteceu nessa rodada e ter a oportunidade de também encostar na liderança. Tá só a 3 pontos dos líderes e se vencer essa partida contra o Fluminense, encosta também, vira o terceiro líder aí desse campeonato. Então, é, eu acho que o Palmeiras tá numa situação privilegiada. Ele pôde ver o que aconteceu na rodada e pode jogar essa partida justamente para voltar a encostar e voltar a assumir a liderança, entre aspas, né? O Palmeiras não assume a liderança, se vencer, continua em terceiro lugar, porque tem menos vitórias que o Flamengo e que o Santos, mas fica empatado em pontuação, né? É um dos líderes. Então é interessante. Eu acho que o Palmeiras tem uma posição privilegiada nesse momento. O São Paulo, o quarto colocado, perdeu do Vasco em São Januário, uma partida que teve muita polêmica por uma expulsão do Raniel. O Vasco, o Cuca falou isso na coletiva, né? O Vasco, não estou aqui reclamando que a expulsão teve impacto na partida. O Vasco jogou melhor que o São Paulo, fez por merecer, mesmo quando estava 11-11 em campo, e de fato isso aconteceu. O Vasco foi mais agressivo, o Vasco foi para cima, o Vasco acreditou, buscou aí, não conseguiu, obviamente, abrir o placar, né? Eu até estava assistindo o jogo, eu falei, cara, esse time do Vasco dá um pouco de dó, porque você vê que eles têm muita vontade, mas falta aquele capricho, né? Falta aquela qualidade técnica um pouco mais alta para conseguir a definição e não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. O Raniel foi expulso quase no final do primeiro tempo aí, um lance polêmico, muito polêmico mesmo. Eu vi muita gente falando que foi para amarelo, não foi para vermelho. Inclusive eu ouvi uma comentarista de arbitragem falando que a nova orientação da FIFA, quando o lance é de raspão, quando não é aquele lance em cheio, não é lance para expulsão. E ela comentou até o jogo, né, que no curso da FIFA eles usaram o lance do futebol feminino, Brasil e França, se eu não me engano, eu não lembro, que a jogadora entrou com tudo aí na jogadora brasileira, eu acho que foi a Formiga, eu não lembro. Eu lembro que eu vi esse jogo e chegou a rasgar até o meião. E assim, é um lance que é impressionante quando a gente vê no lance normal,
mas como pegou de raspão, não é lance para expulsão, então diz que essa é a nova orientação da FIFA. Só que depois ela meio que se contradiz, né, na minha opinião, porque eles começam a levantar algumas hipóteses, se o cara acerta, mas não vê, porque o Cuca falou, o Raniel não viu, ele estava de costas, ele não viu o jogador chegando. Ela falou: se pega em cheio, mas ele não viu, ele assume o risco. Não é que se contradiz, mas é uma coisa que eu comecei a pensar, né? Ele acerta em cheio, ele não viu, mas ele assume o risco. O jogador como o Raniel, com a experiência que ele tem, né, de futebol profissional, ele levantar o pé aonde ele levantou sem ver o que está acontecendo em volta, ele está assumindo o risco. Para mim é um lance imprudente. Não acertou em cheio? Não acertou em cheio. Ok. Eu concordo que não era lance para expulsão. Só um minuto, galera. Estou um pouco ruim aqui. Eu concordo que não era lance para expulsão. Obviamente que algumas pessoas dariam a expulsão. Eu acho que é lance interpretativo, mas se existe essa questão de assumir o risco, eu acho que ele assumiu o risco. É igual um zagueiro que pula com o olho fechado para não tomar a bolada na cara, que pula com o braço aberto. Ele está assumindo o risco de uma penalidade, porque ele está pulando com o braço aberto, né? Então acho que um jogador, se é um jogador de 17, 18 anos, é novo, ainda é um pouco inexperiente, a gente dá um desconto. Um jogador como o Raniel é um cara que já tem experiência, ele sabe que levantar o pé onde ele levantou, tudo bem, ele está numa disputa de bola, ele não teve uma mal intenção, isso ficou claro, ele não teve intenção nenhuma, né, de acertar ninguém, mas ele está assumindo um risco muito grande de levantar o pé como ele levantou, porque é uma típica bola em que o seu adversário vai, não só o seu adversário, né, o companheiro do mesmo time também, eles vão tentar disputar a bola com a cabeça. Então você levantar o pé ali, você está assumindo um risco muito alto de acertar o adversário ou um próprio companheiro de equipe. Então acho que foi um lance imprudente, justamente porque ele não estava olhando. Estou falando do companheiro de equipe porque ele não estava vendo, né, quem estava do outro lado. Então poderia ter um jogador do São Paulo ali e ele acertar a cara em cheio. Então, assim, assume o risco, assume-se o risco muito alto. Então, acho também, concordo que não foi lance, só estou levantando a discussão aí porque é, foi abordada essa questão aí de assumir o risco, né? Então, é por isso que eu queria discutir rapidinho, mas acho que foi um lance mais para amarelo, não foi para vermelho, justamente porque não pegou em cheio e mas enfim, o Cuca falou, cara, não, acho que não vou desmerecer aqui não. O Vasco fez por merecer. Quando estava 11-11, eles estavam jogando muito melhor. Então acho que eles mereceram a vitória, mas era um lance que para mim não era para expulsão. E de fato, eu também concordo. Concordo, sim. Eu não acho que foi um absurdo a expulsão, tá? Se eu não ouvisse aí esse comentário aí da FIFA, de a nova orientação da FIFA, para mim seria vermelho. Não sei se de fato é. Eu ouvi um comentário aí de uma comentarista, né? Não sei se de fato essa é a orientação. Acredito que sim, né? Não tem por que mentir, mas sei lá. É, é complicado porque algumas pessoas conhecem a regra, algumas pessoas não. Então a gente não sabe se é oficial mesmo, né? Porque às vezes a FIFA fala há um mês atrás que é para ser cartão amarelo, depois ela muda de ideia e não fala para ninguém. E aí ninguém sabe o que, que acontece mais, né? Então não estou falando que tá errado, tá mentindo, é que eu estou culpando mais as instituições, né? Assim, existem problemas em todas as instituições, né? Os caras mudam a regra, né? Não tem nenhum anúncio oficial, não tem nenhum evento para explicar o que aconteceu, o que que mudou, por que que mudou, e aí ficam os caras aí debatendo, passou de raspão, não passou, o que aconteceu na arbitragem, na revisão do lance, mas pegou de raspão, que não sei o que, não sei, a gente não sabe o que que eles falaram, e, e fica claro aí que é, é, o árbitro ficou fazendo um gesto assim de que pegou de raspão, mas a gente não sabe se ele estava usando isso como argumento para expulsar ou para não expulsar. Então a gente não sabe. Mas enfim, São Paulo acho que mesmo com o 11-11 no primeiro tempo foi um time inferior, não apresentou o mesmo rendimento que vinha apresentando e com um a menos eu acho que facilitou para o Vasco. Dou destaque aí pro jogador, pro garoto aí do Vasco, o Thales, que fez um partidaço, cara. Ele fez uma bela partida. No primeiro tempo ele já tinha tido uma ótima oportunidade e no segundo tempo ele conseguiu fazer o gol em dois lances que ele conseguiu uma matada de bola
Impressionante, cara. Acho que 90% dos jogadores deixaria a bola quicar e perderia o lance. Ele não, cara. Ele conseguiu uma matada de bola difícil. E aí no primeiro tempo ele perdeu o gol, mas no segundo tempo ele castigou na pequena área, fez o gol, abriu o placar. Depois o Felipe Bastos, no erro da defesa do São Paulo, ampliou. É engraçado o lance que ficam quatro defensores do São Paulo, um olhando para a cara do outro, e o Felipe Bastos entrou no meio dos quatro, cara. E aí fica um olhando para a cara do outro, e foi, cara, por que, que ninguém foi dar o bote? Fica um olhando para a cara do outro agora, já era, velho. É, é curioso, é até engraçado, mas o Vasco ampliou, fez por merecer, o São Paulo não conseguiu reagir, até porque estava com um a menos, eu acho que isso pesou muito, e eu acho que duas coisas que ficam claras nesse jogo. O Vasco precisa jogar em São Januário, né? O Vasco não pode mais se dar o luxo de ficar vendendo mando de partida, porque eu acho que é mais interessante para o Vasco se manter na Série A do que ganhar mais dinheiro com uma venda de um jogo. Então, eu acho que nesse momento, uma situação delicada do Vasco, que está ainda brigando para não cair, eu acho que é fundamental o Vasco fazer os jogos em casa em São Januário, jogos como mandante em São Januário, né? Não dá mais para se dar o luxo, porque o Vasco jogando em São Januário, se não me engano, aí foram 3 partidas consecutivas de vitória, é um outro time. É um time que mostrou que cresce com o apoio da torcida, é muito forte jogando em São Januário. Então acho que nesse momento não dá para se dar o luxo. Ah, tem problema financeiro, precisa estar atrasado o pagamento, enfim, tudo isso acontece. Mas eu acho que nesse momento o foco é ficar na Série A. Então eu acho que para ficar na Série a gente precisa garantir as partidas que a gente faz em casa, que a gente faz como mandante, e para isso a gente tem que jogar em São Januário, né? Não tem o que fazer. O Cuca falou isso ano passado do Santos, quando ele estava no Santos, de fazer os jogos na Vila Belmiro, que o Santos estava fazendo muitos jogos no Pacaembu, para conseguir ganhar mais dinheiro, com enfim, vão mais torcedores, o estádio é maior, consegue uma renda maior, mas o Cuca tinha falado, cara, a gente precisa fazer os jogos na Vila, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso torcedor, a gente precisa jogar ali. O São Paulo ele também é um cara que gosta de jogar na Vila, precisa jogar em casa. Assim, se a gente quiser, no caso do Santos, né, que é o oposto, se a gente quiser brigar pelo título, a gente precisa jogar na Vila Belmiro, não dá para abrir mão disso. É importante ganhar dinheiro? Mas eu acho que é mais importante, agora que a gente está numa boa situação, brigar pelo título. Então são essas questões. Eu acho que jogar em casa não se iguala, tá? Vamos jogar com o mandante, mas vamos jogar no Pacaembu, por exemplo, no caso do Santos. Mas é outro clima, é outro ambiente, não é só casa. Os jogadores não se sentem jogando em casa, mesmo como mandante. Então é outro clima, é outro ambiente. E para o Vasco eles precisam jogar em São Januário, e para o São Paulo, falei do Vasco, do São Paulo começa a entrar um pouco naquela dúvida, né, que eu tinha em relação ao São Paulo. O São Paulo estava melhorando muito, ganhou muita moral, acho que muita confiança com a chegada de dois grandes jogadores, mas já na partida passada contra o Atlético Paranaense, o São Paulo é, é, fez um partidaço, fez uma partida mais ou menos. Jogo contra o Ceará também tinha feito uma partida mais ou menos, não foi aí, não teve tanta intensidade, não foi muito superior, né? Teve até o lance que o Ceará tá até entrando na justiça aí para anular a partida por causa do lance da penalidade, que foi escandalosa e não deu nada, mas enfim, é mais uma partida que o São Paulo não faz uma partida primorosa, e essa aqui contra o Vasco, uma atuação para se esquecer, né? E são jogadores que vêm tendo sequência, então acho que motivo de preocupação um pouco, sim, porque a gente não sabe se. Eu acho que é muito mais pela questão de poupar alguns jogadores do que de perda de confiança, de qualquer outra coisa. Mas eu acho que o São Paulo precisa começar a tomar um certo cuidado, né, de poupar alguns jogadores, né, os jogadores exaustos, né, assim, mentalmente cansados, e fisicamente algum deles deixa aí também algumas questões, né. O próprio Juan Fran, o próprio Daniel Alves, ficou claro de que eles já não estão 100%, né? Vieram aí, chegaram recentemente, eu acho que tiveram pouco tempo de adaptação e já estão fazendo partidas muito longas. Então acho que e eles são jogadores que não são mais garotos, né? Então fica claro aí algumas coisas que precisam ser melhoradas no São Paulo. E essa partida é uma partida
O São Paulo já vinha apresentando, o momento era muito bom, mas a atuação do São Paulo vinha caindo, né, de forma gradativa. As vitórias, né, a sequência de vitórias, eu acho que meio que iludiu, meio que enganou todo mundo, mas se a gente parar para pensar friamente, era um time que já vinha perdendo um certo rendimento e agora culminou com essa derrota aí, com uma atuação aí para se esquecer, claro. Se tivesse 11-11, eu também acho que o Vasco venceria, mas o São Paulo é um time que costuma voltar melhor no segundo tempo. Então acho que se tivesse 11-11, o São Paulo voltaria melhor. E eu acho difícil ter perdido de 2-0. Eu acho que poderia até perder de 1-0, mas eu acho difícil até que perdesse esse jogo se tivesse no 11-11, porque é um time que costuma melhorar quando faz um primeiro tempo ruim. O São Paulo é um time que costuma melhorar um pouco quando faz um primeiro tempo muito ruim. Ele vai dar uma mexida, o Cuca tem tempo de falar com os caras e eles voltam mais ligados. Então acho que é, é, acabou prejudicando um pouco, mas eu não tiro o mérito do Vasco, que fez um baita numa partida, fez uma bela partida de passagem e conseguiu aí dar uma respirada. E o São Paulo perde aí, acaba perdendo uma boa oportunidade de encostar dos líderes aí, Flamengo, Santos, perdeu essa bela oportunidade. Corinthians, falar rapidinho de Corinthians, empatou com o Avaí na ressacada, uma partida tecnicamente meio fraca, né? O Corinthians eu acho que teve as melhores oportunidades, mas de um modo geral ela foi mais fraca, né? Aquilo que eu falei do São Paulo, que às vezes a gente fica meio ludibriado e a gente acaba até sendo um pouco enganado, né? Pela sequência de jogos, de vitórias, enfim. O Corinthians não tem a sequência a de vitórias que o São Paulo tinha, mas eu acho que eu fui até também um pouco enganado, né? Eu falei, pô, teve um jogo que fez uma baita atuação, e aí no segundo jogo já cai um pouco, e agora também é mais um jogo abaixo do que o Corinthians pode apresentar. Então o Corinthians também é um time que, é, quando se acha que vai, aí faz uma partida mais ou menos. Claro que pontuou, eu acho que isso é importante, é uma coisa que que o Carille sempre fala. é, Primeiro, né, vamos garantir um ponto fora de casa, mas era o lanterna do campeonato, um time que não venceu nenhuma partida. Todo respeito ao Avaí, mas era um jogo que o Corinthians tinha meio que obrigação de vencer para conseguir encostar aí nos líderes. Segue encostado, obviamente, mas perdeu uma bela chance aí de encostar ainda mais em uma partida tecnicamente um pouco fraca, né? Poderia ter apresentado mais pelo que a gente já viu desse time do Corinthians. Teve o Michel do Corinthians foi expulso, depois da expulsão, muito bem expulso, diga-se de passagem, né? Ele ainda deu um miguezão, né? Impressionante o cinismo. Ele subiu, deu uma cotovelada no jogador do Avaí, me esqueci o nome agora, não estou com o nome aqui, não fiz minhas anotações, peço desculpas, mas ele subiu, deu uma cotovelada e ele dá um migué, né? Ele cai no chão com a mão na cara, fingindo que disputou, bateu cabeça com cabeça, e aí quando o árbitro expulsa, ele faz uma cara de indignado, né? O árbitro fala que ele deu uma cotovelada, ele faz uma baita cara de indignado, como se fosse inocente, né? Os caras esquecem que tem árbitro de vídeo agora. O cara vai lá no monitor e vê o que que ele fez, né? Deu um migué absurdo, cara. Assim, fica feio, cara. Fica feio porque a gente vê, o árbitro vê, todo mundo vê o que ele fez e ele fica pagando de inocente. Lance muito bem, uma expulsão muito bem marcada. O Avaí também, aí o Avaí conseguiu abrir o placar com o Richard. Depois teve um expulso, né, o Betão, uma falta no Wagner Love. O Wagner Love ia ficar sozinho cara a cara com o goleiro, ele acabou fazendo a falta também foi bem expulso, e o Wagner Love, com 10-10, ele conseguiu abrir o placar. O Corinthians cresceu de rendimento no final da partida, né, com iguais aí em número de jogadores. O Corinthians conseguiu aumentar um pouco o volume de jogo, deu uns sustos, mas a partida terminou 1-1 e o resultado que foi ruim para os dois. Não foi bom para ninguém esse empate, vamos combinar, não foi legal para nenhum dos dois. O Atlético, eu tinha falado no podcast anterior, esse time do Bahia é enjoado. Eles gostam de complicar a vida dos caras que estão lá em cima. E o Atlético foi surpreendido jogando no Independência, 1-0 para o Bahia. O Atlético que pressionou, buscou, criou, se esforçou, perdeu, cansou de perder gols, né?
caminhão de gols que perdeu o Atlético. O Douglas foi monstro também, não dá para tirar o mérito do goleiro do Bahia. Foi monstro, cara. Teve um lance ali do Alejandro que é inacreditável a defesa dele. Ele pegou de contrapé e conseguiu dar um tapa na bola no limite da mão ali, deu um soco na bola e salvou aí o Bahia de tomar o gol. O Gilberto fez o gol do Bahia e ficou por isso mesmo. Perdeu um monte de gols o Atlético, assim, perdeu muito mesmo. Perdeu boas oportunidades e acabou ficando aí com um saldo negativo. Acabou perdendo a partida, uma boa oportunidade de pontuar, de crescer na tabela, mas fica aí com seus 27 pontos, é ultrapassado pelo Corinthians e mais segue no G6, segue muito bem entre aspas, né? Porque o Atlético só disputa o Campeonato Brasileiro, então o que se espera são atuações melhores, né? Para que o time busque aí o título do campeonato, consiga buscar o título do campeonato, a gente espera, fica na expectativa de atuações melhores, de resultados melhores, né? O Atlético é um time que ataca muito, mas que também cansa de perder gols, então precisa ser mais efetivo, precisa saber aproveitar melhor essas oportunidades, porque é, os caras estão aí, cara. O Flamengo segue forte, o Santos é um grande time, o Palmeiras também, São Paulo, grande elenco também, mas vem oscilando nas últimas partidas. O Corinthians também vem oscilando, mas o Corinthians, a oscilada também do Corinthians, o Corinthians sempre consegue pontuar, isso que é importante salientar. Então o Atlético não pode se dar o luxo de perder pontos, principalmente jogando em casa, no Independência. E acabou perdendo, foi surpreendido pelo Bahia. Eu avisei, cara. Ó, esse time do Bahia é enjoado. Eles são visitantes, indigestos, eles vão lá e eles vão para complicar e foram mesmo. Acabaram surpreendendo o Atlético. E uma coisa curiosa, hein? A gente tem os quatro paulistas, um atrás do outro em sequência, né? O Santos é o segundo, o Palmeiras o terceiro, São Paulo o quarto, o Corinthians o quinto, né? Agora eles estão juntos ali no topo da tabela. Que momento, já tinha falado isso, que momento do campeonato dos clubes paulistas nesse campeonato brasileiro. Muito interessante. Os quatro estão muito bem no campeonato, muito forte, com bons elencos e apresentando futebol legal. Futebol interessante. Claro que nenhum deles com futebol que se equipare ao do Flamengo nesse momento. Talvez o Santos, eu acho que dá para colocar ali, mas o Flamengo segue muito bem, apresentando um futebol muito bacana, vem destoando um pouco dos demais pelas apresentações que vem fazendo recentemente, vem destoando um pouco dos demais. Né? Falar rapidinho debaixo da tabela: Chapecoense, Fluminense, CSA e Avaí são os times que estão na zona do rebaixamento. A Chapecoense joga hoje, pode sair da zona do rebaixamento, pode empurrar o Cruzeiro de novo para a zona do rebaixamento. E o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense ainda tem um jogo a menos, então vai seguir ali na zona do rebaixamento até esse jogo, com certeza. Não vai ter muito o que fazer. É, Seguir acompanhando, o campeonato no topo está disputado, embaixo, é, pelo menos se a gente pensar no Lanterna Havaí, já começa a ficar um pouco mais atrás, mas o topo, o negócio está pegando fogo e a gente fica aí numa grande expectativa, na ansiedade da próxima rodada, de acompanhar. Meio de semana a gente tem rodada da Libertadores, tem muito jogo para acontecer e a gente vem aí dia após dia comentando um pouco dos times brasileiros, né, nesse meio de semana, e no final de semana a gente fica aí na expectativa da 17ª rodada para ver esse campeonato pegar fogo. Vou ficando por aqui, me estendi um pouco em outras discussões de arbitragem, enfim, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco dessa discussão, porque é uma discussão que sempre vem causando polêmica, e ainda mais agora, né, com essa demora do árbitro de vídeo de revisar, traz ainda mais polêmicas. Então acho que é legal de vez ou outra a gente levantar um pouco essa discussão, estender um pouco mais, porque eu acho que só tem a agregar. Eu acho que seria interessante que a CBF ouvisse, né, que elas fizessem, que abrisse mesmo a discussão entre outros clubes, entre enfim, outras mesas redondas aí para eles conseguirem melhorar, né, essa atuação da arbitragem, do árbitro de vídeo, que eu acho que quem tem a ganhar com isso é o futebol, né? A gente fica na expectativa de que sempre mude para melhor. Eu sou um grande defensor do árbitro de vídeo, né? Nunca escondi isso, eu gosto muito. Eu acho que a tecnologia tem que entrar em todos os lugares, mas ela tem que ser bem utilizada. Ela tem que ser bem
os caras que estão comandando aquilo têm que saber utilizar da melhor forma possível, e por enquanto a gente não vem vendo isso, infelizmente, mas a gente fica aí na expectativa de dias melhores, e a gente fica na expectativa de que é, quem ganhe com isso somos nós, torcedores, os clubes, os profissionais envolvidos e o futebol, o esporte como um todo. Vou ficando por aqui, fica o meu convite. Quiser que eu comente de qualquer outro assunto, cometi alguma gafe, deixa o comentário aí embaixo. Próximo podcast a gente vem e estende a discussão, beleza? Valeu, galera. Obrigado e até aí esse meio de semana que a gente volta com mais discussões das rodadas aí de meio de semana, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.